Salve galera, tudo bem com vocês? Por aqui professor Adriano Remolin Traubach, disciplina eletiva Luz, Câmera, Ação, os bastidores do cinema e da fotografia. Moçada, na aula de hoje nós vamos aprender sobre as composições fotográficas. Olha que bacana, a chamada regra dos terços, a perspectiva e a simetria. As habilidades da aula de hoje são levar os alunos a compreenderem mais sobre o chamado enquadramento fotográfico, aprendendo sobre a regra dos terços, a perspectiva e a simetria na fotografia. A regra dos terços. De acordo com o site Wikipedia, a regra dos terços é uma técnica utilizada para se obter melhores resultados relativo ao enquadramento perfeito de uma imagem fotográfica ou cinematográfica. Para utilizá-la, deve-se dividir a tela da fotografia, que será tirada em 9 quadrados iguais, traçando 2 linhas horizontais e 2 linhas verticais. Tudo isso de forma imaginária, para que, desta maneira, nos pontos de cruzamento das linhas, obtenha-se um enquadramento perfeito. Mas como que funciona isso? Eu vou mostrar para vocês. Nós pegamos a tela de uma máquina fotográfica e nós imaginamos nessa tela 2 retas, 2 paralelas verticais e 2 paralelas horizontais. Hoje, as máquinas digitais elas já vêm com essa divisão, esse enquadramento, essa imagem dessa tela dividida. Mas se não vier, nós imaginamos, por exemplo, como se a tela tivesse 2 retas verticais e 2 retas horizontais. Moçada, aqui então é como se fosse uma tela da imagem. Nós temos aqui esse coqueiro. Imaginem que aqui é a tela da minha máquina fotográfica. Ela não tem essa divisão que as máquinas digitais atuais têm. Como que funciona então essa regra dos terços? Vou trazer a câmera mais para cá. Aí. Nós imaginamos como se a tela ela tivesse 2 retas verticais e 2 retas horizontais. Está aqui esse desenho dessas retas em vermelho que eu fiz. E aí, como é que funciona a regra dos terços? Eu vou posicionar a imagem de uma forma que ela ocupe um dos terços. Por exemplo, vamos supor que a imagem tenha 3 terços. Que dá um inteiro, como na parte da matemática. Então, que um inteiro seja igual a 3 terços, tá? Eu vou posicionar essa imagem para que ela ocupe um terço. E aí, vai sobrar na imagem esse espaço vazio, equivale a 2 terços. Então, 1 terço é a imagem que ela vai ocupar e 2 terços o espaço vazio. Então, isso já é parte desse enquadramento. Aí, nesse 1 terço que a imagem vai ocupar, eu vou tentar imaginar essa imagem um ponto de intersecção, ou seja, que cruzem pelo menos 2 linhas, uma linha vertical e uma linha horizontal sobre a imagem. Aqui nesse ponto roxo está sendo o ponto de intersecção, que está cruzando uma linha vertical e uma linha horizontal pelo menos. E aí eu vou ter um enquadramento perfeito, porque eu vou estar posicionando a câmera da maneira mais adequada para obter um enquadramento perfeito, uma fotografia mais bonita, mais harmoniosa, porque a imagem está ocupando apenas 1 terço, vai ficar bem distribuída essa imagem e ela ficará melhor enquadrada. Então, isso que é a chamada regra dos terços. Uma outra maneira de termos um melhor enquadramento fotográfico é a chamada utilização
da perspectiva. O que é a perspectiva? De acordo com um artigo publicado no site Bauhaus Brasil, a perspectiva se refere à dimensão dos objetos e ao relacionamento espacial que há entre eles, além da posição do olho humano, em relação aos objetos da imagem. Então, a perspectiva, eu vou ter determinados objetos na composição fotográfica. E aí o que eu vou fazer? Eu vou ou afastar ou aproximar mais a máquina fotográfica para ter aquele melhor ponto de visão, de referência em relação aos objetos. Então isso é a chamada perspectiva. Já de acordo com o blog Olha o Passarinho, a perspectiva é uma poderosa ferramenta de composição fotográfica que, se usada corretamente, pode trazer resultados incríveis para o seu trabalho. Vale lembrar que a composição fotográfica consiste em organizar os elementos em cena, de forma a se obter uma fotografia equilibrada, harmoniosa e esteticamente agradável. Então, por isso que nós utilizamos a chamada perspectiva na fotografia. Moçada, alguns dos exemplos de perspectiva. Por exemplo, nessa primeira imagem, nós temos a imagem de uma onda. Observem que bela fotografia, a imagem da onda no primeiro plano, o horizonte no segundo plano. Então, aí nós temos um exemplo de perspectiva. O objeto seria a onda, essa imagem sendo observada pelo chamado túnel da onda. Então, olhem que bacana essa perspectiva. Já na segunda imagem, eu trouxe para vocês aqui essa imagem que foi obtida da fonte fotografiamais.com.br. São várias árvores, como se fossem pés de eucalipto. Observem, várias árvores vistas de baixo e trazem o céu num segundo plano. Então nós temos as árvores aqui, vistas de baixo, e o céu num segundo plano. Também é um belo exemplo de perspectiva. Observem, olhem que bacana essa imagem. O que os objetos, a relação com os objetos, a distância que você define em relação aos objetos, elas influenciam em muito na fotografia, no caso aqui, em relação à perspectiva. Continuando com diversos tipos de enquadramento na fotografia, nós vamos falar agora sobre a simetria na fotografia. De acordo com o blog Mutu, a simetria é aquele tipo de imagem que integra tão bem os elementos que parece que eles foram ajustados milimetricamente em suas posições. São aquelas formas, parece que elas foram encaixadas milimetricamente para compor aquelas determinadas imagens. Essa técnica, que é a simetria, consegue realçar ainda mais a beleza da foto, dando um toque bastante artístico. A imagem simétrica diz respeito à harmonia produzida pelas linhas que fazem parte dessa composição. Assim, tanto a altura, quanto a largura, como o comprimento e os ângulos devem ser analisados para que se consiga esse efeito, para se conseguir esse efeito. Existem três tipos de simetrias. Existem três tipos de simetria. Simetria por reflexão. Então nós temos de um lado, aparece de outro, como eu vou mostrar para vocês nessa imagem aqui. É a imagem de uma grade. Então nós temos de um lado, que essa parte de cá, ela é refletida nessa outra parte de cá. Observem aqui, ó. Então isso se chama simetria por reflexão. Nós temos também a chamada simetria por translação. Representam, por exemplo, os movimentos de uma escada. Então, os movimentos de uma escada, simetria por translação. E temos também, por fim, a simetria de rotação, que evidenciam formas circulares. Então, rotação, formas circulares. Translação,
os movimentos, por exemplo, de uma escada, aqueles movimentos contínuos, que representa como se fosse um determinado movimento. E a simetria por reflexão de um lado é igual ao do outro lado. Como volto a frisar novamente nesta imagem aqui. Esta imagem, nós temos um belo exemplo de simetria por reflexão. Ok? Moçada, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê o seu like, o seu joinha. Não deixem de seguir o professor Adriano no canal do YouTube, professor Adriano Remorini Traubach. E um grande abraço para vocês. Até a nossa próxima aula. Ok?